Marcos capítulo 1, a partir do verso 1. Princípio do Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos começa escrevendo, segundo os historiadores, os teólogos, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, que ele tomou todas essas informações com Pedro, e depois os outros pegaram as informações desse Evangelho para escrever também os seus Evangelhos. Conforme o que está escrito no profeta Isaías: eis que envio ante a tua face o meu mensageiro, que há de preparar o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Nós falamos hoje pela manhã, uma igreja preparada para a volta de Jesus, ou preparando o caminho para a volta de Jesus. E eu perguntei, quem aqui já foi noiva e se casou? Óbvio. Quem aqui já foi noiva e se casou? Veja, como é que fica? Muito obrigado. Você, noiva, no dia do casamento, você foi a alguma loja comprar alguma coisa? Rarissimamente isso aconteceu. É melhor eu não perguntar certas coisas, não é verdade? Mas na prática se faz o que? Um planejamento, o vestido, o salão de festas, quantos convidados, tudo direitinho, porque no dia do casamento, de prática, a noiva vai para o quarto da noiva. Se ela tem grana, vai para lá. Se não tem, fica em casa mesmo. E aí, mas ela fica lá, vai para o salão de beleza. Algumas noivas vão para lá, para o salão de beleza. Lá tem um quarto chamado quarto da noiva, e passa o dia lá, ela almoça lá, e já sai de lá vestida de noiva, e para vir à igreja ou para o local do casamento. Não é assim que acontece? Aí o pai vai lá, ou o padrinho que foi encarregado, vai buscá-la e leva para o local, para a cerimônia do casamento. Então a noiva, no dia do casamento, ela está preparada, ela está pronta, ela está vestida. E o vestido de noiva todos nós conhecemos. É o mais lindo possível, muito arrumado, muito ornamentado, muito bem passadinho, e o mais bonito possível que a pessoa possa adquirir. E aí ela chega para o casamento. O noivo, coitado, o noivo é aquela vítima que entra e ninguém nota, a não ser ver o nervoso. Eu já fiz cerimônia de casamento que o noivo desmaiou. Foi um desastre. O outro cerimônia de casamento, eu consegui mandar trazer uma cadeira rápida primeiro, o noivo ficou sentado. Então, a igreja de Jesus é a noiva. E a noiva, ela tem um dia chamado de bodas do Cordeiro. O dia do casamento, o dia do encontro da igreja com o seu noivo, Jesus. A Bíblia diz que Deus é marido de Israel. E lá no livro de Osés vai mostrar que Israel se divorciou de Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus então levanta um profeta chamado Oséias. E esse profeta, que é uma figura do próprio Deus, vai buscar a sua ex-esposa, que se tornara uma prostituta. E Deus diz assim: vai lá, pega uma mulher de prostituição, era a sua ex-esposa, e casa com ela. Ele teve que ir lá e comprou aquela mulher. Casou-se com ela, teve filhos com ela. Os nomes tinham significados específicos, profeticamente falando. E Deus então vai dizer que Ele é o marido de Israel, que Israel é aquela prostituta que saiu, que o abandonara, que o deixara, mas Ele, Deus, estava de braços abertos para recebê-la de volta. Nós temos um Deus que não nos abandona. Muitas vezes somos nós que fazemos as escolhas equivocadas, erradas. Nós fazemos as escolhas segundo o nosso coração, e a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso, é perverso, muito ruim o nosso coração.
Por isso que o sábio Salomão, ele diz assim, olha, de tudo quanto você deve guardar, guarde o teu coração. Porque dele procedem as saídas da vida. Então Jesus vai voltar, e Jesus é o noivo, e ele virá para buscar a sua igreja, para o grande casamento, a Bíblia chama de bodas, do Cordeiro. Tente imaginar, Apocalipse capítulo 1, versos 6 a 8, vai mostrar ali, eis que venho sobre as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aquele homem que usou uma lança para furar Jesus, ele verá Jesus sobre as nuvens, irmãos. E ele dirá, é o Jesus, é o Senhor. Salvo ou não salvo, ele dirá. Todos os demônios, Satanás, eles terão que se dobrar e vão confessar, é o Senhor Jesus. Todos terão que confessar, porque a trombeta soará, e aparecerá então no céu o sinal do Filho do Homem. E então todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só Ele, Jesus, é o Senhor. Então, nós já falamos aqui pela manhã, na introdução, sobre como Moisés tirou o povo do Egito e como agora Deus manda o seu anjo na frente de Moisés para que eles entrassem na terra prometida. E agora o povo, debaixo de um juízo, debaixo de uma condenação, no capítulo 40 de Isaías, ele vai dizer que ele vai mandar o seu mensageiro, ele vai mandar o seu anjo na frente para preparar o caminho do Senhor. Essa expressão, preparar o caminho do Senhor, significa preparar o coração do povo. A mensagem de João Batista era como, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, a mensagem de João Batista era como arado de Deus. E a boca de João Batista era a boca de Deus. Então João Batista, à medida que ele pregava, ele anunciava o arrependimento, era o arado de Deus, revolvendo o coração do homem, tirando os entulhos, tirando as pedras, tirando os espinhos, tirando os impedimentos, para que a semente do Evangelho, que viria através do Senhor Jesus, pudesse germinar no coração do homem e produzir vida eterna. Então preparar o caminho significa isso. Preparar o seu coração, preparar um coração disposto, preparar um coração sensível, preparar um coração apaixonado, preparar um coração arrependido, para ouvir, entender e receber a mensagem do Senhor Jesus. Por isso que o Marcos, o João Marcos, que escreve esse evangelho, ele vai começar assim, é o único que começa assim, princípio do Evangelho, é como se tivesse um novo Gênesis, é como se houvesse um novo Êxodo, é como se houvesse um novo começo. Princípio do Evangelho, está começando um novo tempo, Jesus veio para trazer um novo tempo, Ele veio para trazer uma esperança nova, Ele veio para produzir um coração novo, uma vida nova, mas o povo estava vivendo em trevas. Mateus, quando escreve o seu evangelho, e ele está agora anunciando, quando Jesus surge no mapa da história, Mateus registra assim no capítulo 4, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e aqueles que andavam na região e sombra da morte, a luz raiou, esperança. E aí Jesus disse para os seus discípulos que Ele os tornaria, os transformaria de pescadores de peixes em pescadores de almas. Então João Batista veio para trazer para preparar o caminho. É importante você entender que entre Malaquias, o último profeta do Velho Testamento, e João Batista, são 400 anos. 400 anos de silêncio de Deus. 400 anos em que Deus decidiu não se comunicar com o seu povo. Deus não levantou nenhum profeta, nenhuma mensagem. E aí chega João Batista
anunciando. E o povo então pensou que João Batista fosse o Messias, fosse o Salvador. Mas João Batista vai dizer: não, eu venho apenas preparar o caminho. Mas após mim, eu batizo vocês com água, mas após mim virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo significa aquele que vai convencer vocês, aquele que vai regenerar vocês, e com fogo, aquele que vai purificar, aquele que vai trazer salvação para os arrependidos, mas aquele que vai trazer juízo para aqueles que permanecerem incrédulos. E ele vai dizer mais, Marcos, ele vai limpar com a sua pá, a sua eira. Então João Batista estava anunciando para o povo se arrepender. Estava tentando preparar, mandando o povo ficar atento, mudar o seu coração, abandonar a rebeldia, abandonar o pecado, as suas carnalidades, para que o Messias que estava chegando pudesse chegar e ser recebido como Salvador. Mas João, o Evangelho de João, vai dizer o que no capítulo 1? Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha, Deus mandou, tinha a lei, os profetas, todos os profetas, mas Deus teve o cuidado de mandar João Batista. Ele anunciou, diz a palavra no texto, que toda a região de Jerusalém, da Judéia, das cidades circunvizinhas, todos eles se aglomeravam lá no deserto, porque João, pastor Henrique estava conversando comigo ainda há pouco, João, ele inconformado com a hipocrisia religiosa daquele tempo, porque ele pertencia a uma classe sacerdotal dos essênios. Então João Batista, não se conformando com a hipocrisia, com o povo que dizia, falava muito bem de Deus, mas não vivia, nem andava com Deus, João Batista, com toda a sua linhagem, foram viver lá no deserto. E é lá no deserto que ele se levanta. E de manhã eu perguntei aqui, olha, não tinha internet, não tinha jornais, não tinha comunicação, não tinha nada, mas o povo se aglomerou lá. Toda a cidade, diz o texto, que as multidões, os soldados romanos, e até os escribas e fariseus. E eu coloquei uma coisa bem interessante. Ainda bem que você não é escriba, né? Nem fariseu. Jesus, os soldados romanos chegavam assim: Senhor, o que a gente deve fazer? Contentai-vos com o vosso soldo. Não, você não deve extorquir ninguém. Aí chegaram os escribas e fariseus, querendo também se batizar. E Jesus disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque João batizava, mas antes do batismo, as pessoas precisavam o quê? Confessar os seus pecados, admitir que eram pecadoras, que precisavam da graça de Deus, que precisavam do perdão. Então, o arrependimento vindo da mensagem e o batismo era o selo, a confissão pública, mediante a mensagem recebida. Irmãos, então eu quero fazer um paralelo, à semelhança de João. A igreja de Jesus hoje precisa ser uma voz. A semelhança de João, a igreja de Jesus Cristo hoje precisa entender que às vezes chegou a hora, chegou o tempo da gente viver um deserto. Sair do nosso conforto, sair do nosso comodismo, sair do nosso egoísmo, sair da nossa vida, do nosso individualismo. Nós queremos muito, mas queremos dar pouco. Pouco da nossa vida para Deus. O Senhor Jesus diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas aquele que perdê-la por amor de mim, achá-la. O que é perder a sua vida por amor a Jesus? É você renunciar coisas fúteis, banais. Você passa muitas horas em coisas e circunstâncias que você não aproveita quase nada. É lazer, passatempo, e eu não vou citar coisas aqui. Cada um tem o seu hobby. Mas às vezes você diz: eu não tenho tempo para orar. Eu não tenho tempo. Pastor, eu não visitei fulano porque eu não tive tempo.
Mas você viu uns 200 filmes de 2 horas cada um. Você viu jogos de futebol de 2 horas e não teve prorrogação. E você diz que não teve tempo. Você está muito cansado. Mas se tiver uma festa, se tiver um passeio, alguma coisa, você ganhou uma passagem. O seu cansaço vai para o espaço, porque você está na ponta dos cascos. Mas para você abrir sua casa para uma célula, para você visitar uma pessoa no hospital, para você visitar um vizinho que está em crise. Eu moro em condomínio, irmão, com 72 moradores. E de vez em quando o interfone toca. O síndico ligou para mim e falou assim: pastor, bem que o senhor podia ser o capelão do condomínio. Eu falei assim: você é muito esperto. Você quer que eu resolva os seus problemas. Não é para isso que eu nasci, não. É para isso que ele queria. Ou seja, briga de marido e mulher. Esse problema do síndico. Como é que eu vou chegar lá para apartar a briga de marido e mulher? Não é verdade? O que eu posso é dar uma ligadinha para lá. E aí, está tudo bem? Aqui é o Sebastião, do 712. Não é o código 12. É o 712. Vocês me permitem dar uma chegadinha aí para conversar com vocês? Dá. Aí dá. Agora, para eu ser bombeiro de condomínio, Jesus na causa. Não é verdade? Mas o Senhor precisa de você para preparar pessoas. Nós temos tempo para tudo, temos dinheiro para tudo, mas não temos nada para a missão que o Senhor deu à igreja. Ide por todo mundo. Né, Johnson? O Johnson é uma voz, lá no meio dos granfinos. Ele não é granfino não, mas ele está lá no meio. Não sei o que ele está fazendo lá, mas está lá, né? O Johnson, ele é tremendo. Toda essa mensagem tem um objetivo. Primeiro, levar o povo ao arrependimento. Irmãos, a igreja de Jesus não vai produzir mudança no mundo, falando somente prosperidade, falando que a vida dá certo, falando que a vida vai melhorar, falando que você vai ter tudo, que você não vai ser cauda, mas você vai ser cabeça. Tudo isso são verdades bíblicas, mas a mensagem da igreja é: você precisa reconhecer os seus pecados, porque Deus desceu essa terra, se tornou gente, e Ele foi naquela cruz e morreu no seu lugar. Essa é a mensagem da igreja. E você precisa se arrepender. Eu falei aqui pela manhã, ontem à noite, deixa eu perguntar primeiro antes que pague outro mico. Lá no Parque Barigui, fui caminhar ontem à noite, encontrei lá o seu William. O seu William está aí? Não se esconda, seu William. Não está, não posso falar. Ele virá. Ele disse assim: não, pastor, não irei. Ele é um homem de palavra, mas não veio mesmo. Mas aí eu conversei, cheguei lá para tomar um caldo de cana, e o senhor Milton, que é o dono da barraca, ele falou assim: pastor, tem aí uma pessoa, só precisa conversar. Ele sempre segura os problemáticos, os aflitos, os amargurados, para quando eu passar lá, ele já, pastor, esse aí, ó, é taxista, é tudo gente de tudo quanto é tipo. E aí, eu e Marquinhos até encostamos lá, o tal de o Zelota, né? Mas o camarada era um Zelota mesmo. Aí conversamos com o William. Ele teve já muitas perdas, o seu coração arrasado, ferido. E a gente ouviu. E aí começamos a conversar com ele. E ele falou assim: o senhor é o quê? Eu falei assim: eu não sou psicólogo, não. E nem terapeuta. Eu atendo muita gente. Eu não queria dizer que era pastor logo de cara, para ele não se armar. Eu disse: não sou isso. Continuamos conversando. Mas aí ele começando, o senhor me pegou. E agora me pegou de vez. Até que ele falou assim: mas o senhor o quê? Eu disse: eu sou pastor. E aí ele contou a experiência, 1 hora mais ou menos ali juntos, conversando. Ele chorou. Você está disposto a parar para ouvir as pessoas? Abrir o seu coração. Nós não estamos com tempo disponível para as pessoas. E essas pessoas vão para o inferno. E a gente vai achar que está tudo bem. Não está.
A Bíblia diz que nós vamos comparecer diante de Deus. Lá em Romanos capítulo 14, 10. Todos nós iremos comparecer diante de Deus para prestarmos contas do que tivermos feito por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Se você foi um tropeço na vida de alguém, você vai prestar conta. Se você ficou de boca fechada naquele voo, você ficou 2 horas num voo, aquela pessoa, irmãos, eu já evangelizei médico, engenheiro, gente de tudo quanto é tipo, empresário, dono de construtora, nos voos daqui para o Rio, Brasília, Porto Alegre. É só você pedir a Deus: Senhor, me dá uma chance, me dê uma chance, me dê uma chance. De repente, alguma coisa fala, é por aqui, é desse jeito, vamos orar. Você precisa falar. Porque talvez nunca mais você terá chance. Uma vez, no dia que meu pai morreu, eu estava numa reunião na casa do pastor Cleito, da Simone, uma reunião do conselho da igreja. Aí recebemos a notícia que meu pai tinha morrido lá no Espírito Santo. Aí compramos uma passagem rápida e peguei o voo para o Rio de Janeiro, lá para pegar um carro e ir para lá. Naquele voo, eu fui do lado de 2 vovozinhas. As 2 eram espíritas. E aí começamos a conversar, e ela falou assim: o senhor vai para onde? Vou para o Rio de Janeiro. Ah, o senhor é de lá? Não, sou daqui, mas estou indo para lá. Meu pai faleceu. Tal. E aí, o pai faleceu. Eu comecei a falar então da esperança da vida eterna. Comecei a falar da ressurreição. Comecei a falar de que Jesus já venceu a morte. E eu sei o que os espíritas creem. Eles não creem em ressurreição, eles não creem em perdão de pecados, eles creem na reencarnação. E se tem alguma espírita aqui, e se você que está me escutando pela internet, se você for espírita, você precisa entender que Jesus já venceu a morte, Ele já perdoou os seus pecados, e ninguém vai voltar depois da morte, porque a Bíblia diz: aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois vem o juízo. E aquelas mulheres ficaram ali, nós conversamos. Qual foi a decisão delas? Não sei, mas Jesus não mandou para eu escolher decisões dos outros. Jesus mandou eu amar e semear no coração das pessoas. Então João Batista, ele não fez um milagre, não há evidência de que ele tenha tido muitos seguidores, porque depois todos os deixaram, foram seguir Jesus. Mas foi para isso que ele veio, para preparar o povo para ouvir a voz de Jesus. E então a igreja precisa estar nessa missão de levar o povo ao arrependimento. O poder da mensagem de João. Meus irmãos, a igreja tem uma mensagem poderosa. O apóstolo Paulo fala aos romanos: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu era um alcoólatra. Essa semana eu tive um sonho que eu tinha levado mais de 30 tiros. E aí eu estava vendo o eu lá, baleado. E o baleado era eu com 22 anos. Eu era bonitão com 22 anos. Eu era cabeludão. Foi assim que eu me converti. Cabelo comprido, playboy. Era chamado de cabelo de fogo. Meio louro. Era meio gato mesmo. Aí, e eu olhei lá o cara baleado. E eu falei assim: mas sou eu que está ali. E aí o Espírito Santo falou assim: você morreu. O Sebastião morreu. Eu acordei tão feliz, falei assim: eu morri, agora eu vivo para Jesus. Irmãos, eu tive uma semana tremenda, uma semana poderosa, porque se você quiser viver, você não vai experimentar a vida do Senhor, mas se você decidir morrer, você vai experimentar a glória do Senhor na sua vida. Deus vai se manifestar. Nós temos uma mensagem poderosa. Nós temos uma mensagem. Tem muita gente que não fala do evangelho porque tem vergonha, tem medo de perder os amigos, tem medo de perder a influência, tem medo de perder o seu espaço social, tem medo. Meu irmão, um dia você vai comparecer diante de Deus, e aí sim você terá que ter medo se você não receber dele o vinde de meu Pai. Mas aquele que honrar o Senhor aqui vai ser honrado por Ele lá.
Ele vai colocar um tapete. Vem, meu filhão, vem cá. Olha, você lembra de Atos 7, quando Estevão, ele é apedrejado, ele está morrendo, e ele de joelhos, ele levanta os olhos, e ele vê os céus abertos, e ele vê Jesus se levantando do trono, e estendendo as mãos para recebê-lo. É assim, é desse jeito. Jesus, a igreja tem uma mensagem poderosa. No capítulo 7 de Lucas, nós lemos assim, quando Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim, ele diz assim, olha, levantou um profeta no meio do povo, Deus visitou o seu povo, estamos vendo Deus agir. Eu creio, irmãos, que hoje a igreja de Jesus é muito pálida em muitos aspectos. Por isso que essa igreja aqui é confundida com muitas outras igrejas. Alguns nos chamam de pentecostais. Sim ou não? Não chama? Você já ouviu alguém dizer que essa igreja aqui é pentecostal? E a gente é mesmo. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo do Pentecoste está aqui. Mas nós somos batistas. Está aqui a prova, estou pregando o arrependimento. Somos batistas. Agora, uma coisa que essa igreja não abre mão, essa igreja crê 100% na palavra de Deus. Nós anunciamos Jesus, aquele que veio, morreu, mas ressuscitou e vai voltar. Agora, se você está interessado em ouvir só sobre curas, aí você vai se frustrar. Mas essa igreja prega cura. Essa igreja ora pela cura. Nós acabamos de fazer isso aqui há pouco. Essa igreja aqui prega que se você for fiel, Deus vai te abençoar. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você é fiel, você é perseguido pela bondade do Senhor, pelas bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor te perseguem e te alcançam. Mas quando você não obedece, a maldição também te alcança. Então a mensagem da igreja, ela precisa ser poderosa, mas ela tem que ser verdadeira, confrontadora. Porque às vezes a pessoa vai ouvir uma vez só. Uma vez só. E se você não falar toda a mensagem, a pessoa vai se perder. Então a mensagem é poderosa. Meus amados, estamos vivendo esses últimos dias da volta de Jesus. Você crê que Jesus está voltando? Crê, não crê? Mas a gente está arragado aqui. Alguém aqui quer que Jesus volte hoje? Viu que entusiasmo? Não é verdade? Muitos, mas Senhor, eu ainda tenho que sepultar o meu pai. É assim que a igreja está. Senhor, eu ainda tenho que sepultar meu pai, ainda tenho que resolver algumas coisas. Até o Eliseu. Meu Senhor, deixa que eu lá vou resolver alguma coisa. E até que Elias deixou. Mas Jesus disse, deixa os mortos sepultar os mortos. Você vem e segue-me. Para fazer o que você está fazendo, tem muita gente sobrando. Mas para fazer o que Deus quer que você faça, tem poucos disponíveis. Então Jesus está voltando. Nós temos visto terremotos, tufões, furacões, o ódio na terra cada vez aumenta. Tem gente passando fome que a gente não consegue nem mensurar mais. Está lá, o seu Sérgio vai na África, e Angola não é um país dos piores, tem muita coisa boa acontecendo em Angola. Mas uma criança comer a única refeição, água e farinha, isso é o cúmulo. E quantos estão morrendo? Quem lembra daquelas imagens terríveis que nós vimos lá da África? Dos garotinhos secando, ainda vivos, mas o urubu já estava pousado perto. É esse mundo que nós estamos, irmãos. E você acha que Jesus vai demorar a voltar? Não, Jesus está voltando. O povo acreditou em João Batista. Acreditou ou não acreditou? Ele disse, preparai o caminho para o Senhor, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. O povo acreditou. Agora, qual foi a primeira pregação de Jesus? Marcos 1,15. Jesus disse, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Jesus traz um reino, um novo tempo. O povo acreditou. Em João 17, Jesus vai dizer assim, Senhor, eles receberam a tua palavra.
que me destes. E Jesus vai dizer para eles, o mundo recebeu, acreditou em mim, recebeu a minha palavra, mas eles também receberão a vossa. A igreja precisa pregar essa mensagem com poder. E João Batista pregou, o povo acreditou, ele não realizou nenhum milagre. A igreja pode crer em milagres, pode fazer milagres, mas os milagres não vão levar ninguém para o céu. Tem muita gente que foi curada de câncer e foi para o inferno. Tem muita gente que até foi ressuscitada e foi para o inferno. Tem muita igreja que já fez muitos milagres. E as pessoas viram, ficaram maravilhadas, impressionadas, mas elas não mudaram de vida. Mas quando Jesus Cristo entra na sua vida, quando Ele entra na sua história, quando Ele perdoa os seus pecados, Ele cancela os seus pecados, o Espírito Santo entra no seu coração, Ele te dá uma convicção, Ele te dá um preparo, você não volta mais para o chiqueiro, você vai andar nas ruas de ouro, você vai andar no jardim de Deus, você vai andar com vestes limpas. Estamos hoje como igreja vivendo uma tremenda crise de identidade. Quando eu uso esse termo que eu vou falar agora, não estou assim de forma pejorativa, crentanhada, dá para entender? Crentanhada, não tem mal, fica pesado, senão não uso mais, fica pesado? Mais ou menos, não é? Então não vou usar mais. Os crentes, povo de Deus, irmãos, nós estamos com uma igreja que está feliz. Está feliz. Olha, lá no Rio de Janeiro, eu e minha esposa tínhamos dificuldade de ir a alguns velórios, porque tinha uma irmã lá que gostava de velório, e ela contava piada o tempo todo. Como é que você vai ficar num velório, perto de uma irmã que conta piada, sem rir? E eu começava a rir, eu já ria à toa. Eu não guardo piada, mas eu gosto de ouvir piadas, algumas piadas boas, e eu começava a rir, e o pessoal falava assim, mas o pastor só veio para aqui para rir? Aí até eu e Sueli encontramos com ela agora lá no Rio de Janeiro, assim, minha irmã, você ainda continua indo no velório? Eu gosto de velório, porque lá eu converso com as pessoas e tal, e tal. A gente não vai mais. Então você vê, quando você vai num velório, o ambiente é de choro, o ambiente é de pesar, o ambiente é de reflexão. A igreja está nesse mundo, irmãos, parece que nada está acontecendo de errado. Parece que está tudo bem. Veja, se você está com saúde, empregado, e a sua família não há nenhuma disfunção, você não está nem aí. Mas Deus não te criou e não te salvou para você só ter um emprego, uma família e um bem-estar. Deus te chamou para uma missão. Você tem uma missão. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas nós estamos satisfeitos. Nós estamos satisfeitos, uma igreja gorda, obesa, um coração frio. E se chegar um cara fedorento aqui e sentar perto de você, você vai sair do seu lugar. Eu sei que é ruim ficar perto de gente que fede. E tem gente que fede cocô. Uma vez chegou um camarada aqui, ele estava, foi a Rosângela que trouxe, aquele. Ele estava com uma roupa de ontem, aquela roupa que molhou com a chuva, secou no corpo, molhou de novo, estava com uma nhaca, e quando eu fui orar com ele, me deu náuseas, mas eu abracei ele, sabe? E ele saiu daqui curado, não foi? Ele estava com tuberculose, saiu daqui curado. Abraçar pessoas, chorar com pessoas, se importar com pessoas. Irmãos, vocês não têm noção, Curitiba é um paraíso. O sistema de saúde aqui funciona. Está lá o seu Carlos, né, Maurício? Seu Carlos, problema lá do pedra na vesícula, tirou a vesícula, de uma pedra que parecia uma bola de gude. Só que nos exames, olha que coisa, nos exames da vesícula, o médico descobriu que tinha um tumor pequeno na bexiga. E o médico falou assim, olha, você vai ter que ir lá para fazer exame, porque esse problema aí não é nosso. Resultado, ele marcou a consulta agora para março, lá no hospital Erasto Guedes, com o especialista,
Então vai fazer os exames, tudo direitinho. Mas ele voltou no médico e falou assim: então, enquanto o Erasto não te atende, eu vou fazer a cirurgia. Curitiba ainda está funcionando, irmãos. Agora você chega em alguns estados, não vou citar nenhum estado aqui não. Você chega em algumas cidades, alguns estados do Brasil, irmão, a pessoa está sendo colocada lá. Eu já visitei hospitais lá no Rio de Janeiro, que parece um depósito de lixo humano. O meu sobrinho é médico, ele está lá fazendo plantão. O lugar fede. As pessoas estão vivas, mas estão fedendo. Mas nós temos que entrar lá e falar que Jesus vai voltar. Mas nós estamos muito bem resolvidos, principalmente nós curitibanos. Estamos bem. A cidade funciona, tudo funciona, a gente tem conforto, mas, meus irmãos, um dia, mesmo na linda Curitiba, o fogo de Deus vai descer. O nosso lugar não é aqui. Baixe a sua cabeça, por favor. Cada crente, independente da sua função no corpo de Cristo, precisa perguntar ao Espírito Santo, e eu quero que você faça isso agora. De que eu preciso me arrepender? De que eu preciso me arrepender? Quais pecados ainda dominam a minha vida? O que ainda tem impedido o Espírito Santo de usar a minha vida com poder e unção? Nós sabemos citar, segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. A igreja sabe citar esse texto de cor. Mas a pergunta é, amada Alameda, quando é que nós vamos viver esse texto bíblico? Quando é que nós vamos reproduzir essas verdades no nosso dia a dia? Povo que busca a face do Senhor, povo que se arrepende dos seus pecados, povo que se desvia dos seus maus caminhos, povo que é perdoado por Deus, povo que é sarado por Deus. Quando é, meus amados? Jesus está voltando. Eu quero fazer um convite a você. Se você entende que ainda tem coisas na sua vida que precisa de arrependimento, de mudança, para você estar pronto para a volta de Jesus, saia do seu lugar e venha aqui para frente agora, em nome de Jesus. O Espírito Santo quer preparar você para receber o Senhor, o Salvador da sua vida. João Batista disse: arrependei-vos. Jesus disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus está voltando. Você não poderá dizer: eu não sabia que seria assim. Você não poderá dizer que não ouviu a palavra. Você está ouvindo agora. É hora de você se arrepender dos seus pecados e colocar a sua vida aos pés do Senhor e dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eu quero perguntar a pessoas que estão afastadas do Evangelho. Você já foi crente, mas não é mais, se afastou por motivos. É hora de você se reconciliar com o seu Salvador. Deixe o seu lugar e venha aqui também, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Pastor Maurício, onde está o pastor Maurício? Isso, vem cá. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Pastor Maurício vai orientar, vai orar, depois ele vai orientar o que fazer com cada um de nós que está aqui. Amado Espírito Santo,
A tua palavra, ela é viva, ela é eficaz. Pai, ela é penetrante, Senhor. Espírito Santo de Deus, a voz que clama no deserto, a voz do teu filho, João Batista, o mesmo Espírito, Senhor, está aqui. Nós já podemos sentir isso. E cada vida que está aqui diante do teu altar. Pai, em nome de Jesus, ouça o clamor dos teus filhos. Ouça, Senhor Deus, o pedido dos teus filhos. A revelação que está no coração de cada um. Visita, Senhor Deus. Toca no íntimo, Senhor. Opera na vida deles. O querer, o efetuar segundo a tua boa vontade, Espírito Santo. Pai, tem vidas aqui que estão pedindo perdão pelos seus pecados. Tem vida aqui que está fazendo uma nova aliança com o Senhor. Um recomeço, Pai. Espírito Santo de Deus, nós sabemos que um dia o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar como igreja do Senhor. Pai, nós queremos sim, Deus, nos unirmos aos nossos irmãos e ter os nossos nomes escritos no livro da vida. Pai, em nome de Jesus, aceita os teus filhos no teu altar. Pai, tem muitos que estão nos seus lugares, que deveriam estar aqui, mas não estão, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo, sonda cada coração, confronta cada coração com a tua verdade que foi revelada nesta noite, trazendo realmente a cura do Senhor, a restauração do Senhor. Ah, Espírito Santo, que ninguém saia daqui nesta noite inocente. Eles ouviram a tua palavra. Espírito Santo, promove sim a cura e a restauração de cada vida, de cada pessoa. Espírito Santo, vai fazendo isso, Espírito Santo. Tenha liberdade neste lugar. Toda resistência do mal, do maligno, nós rejeitamos. Mas, Senhor, maior é o que está em nós. Essa igreja é tua. Esse povo é teu. Foi o Senhor que morreu, mas o Senhor ressuscitou. O Senhor realmente vai voltar para nos buscar. Ah, Espírito Santo, completa toda a obra na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos. Aceita a nossa adoração, aceita a nossa vida, Senhor. No poder do nome de Jesus, nós reconhecemos que precisamos realmente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém.